dia um pouco especial para mim porque eu quero fazer uma vídeo para falar de moda. Eu sei que meu português não é muito bom, mas eu vou tentar de falar, de explicar e de falar de moda. Por que de moda? Na França, eu tenho uma vida um pouco especial porque eu sou uma mulher minimalista e eu não gosto comprar roupas. Temos uma amiga aqui. Oi, gente. Meu amor é aqui. Na França, eu não gosto comprar roupas por muito coisa. Mas eu vou fazer uma vídeo para explicar tudo. Na França, por exemplo, eu faço muito conferência para explicar, mas eu vou fazer uma vídeo especialmente por isso. Então, eu não gosto de comprar roupas e eu decidi de comprar só roupas de segunda mão. Na Brasil, primeiro eu estava uma mulher que viajar. Por 2 anos, eu uso só meus roupas, mas eu tenho só um pouco de roupas, um pouco, porque eu sou uma mulher que viaja. Eu tenho um bolso. Como é sacador? Mochila. Uma mochila muito pequena, com nada. Mas agora eu moro aqui, eu decidi de morar no Brasil por muito tempo. E eu preciso de roupas para inverno. Então, eu estava na uma festa de roupas de segunda mão e eu compro um pouco de roupas. Eu quero te mostrar porque eu acho que a moda da França e a moda do Brasil é um pouco diferente. Eu sabe que eu comprei roupa do Brasil, mas eu acho que eu comprei com meu prisma de francês. Eu não sei se a palavra prisma existe aqui, mas é como meu olho de francês. E talvez, não sei, talvez minha utilização de roupas é um pouco diferente de utilização brasileira. Não sei se não é utilização, mas minha moda, não sei. Eu vou te mostrar tudo que eu compro para trocar minha visão de a moda francesa e brasileira. Primeiro, eu comprei esse, eu não lembro de nome de esse coisa. Mara, como tem combinaison? Mochila? Não, moqueca. Mocaca. Ah, sim! A palavra é mocaca. Eu comprei esse mocaca que eu adoro. Normalmente na França eu não sei a palavra, mas eu não usar esse tipo de roupas. Não sei porquê. É minha primeira vez. Mas eu adoro porque é como um pijama de bebê, entendeu? Como um pijama de bebê. Eu me senti muito bom, muito legal. E uma roupa por todo o tempo, porque é possível de dormir com essas roupas, é possível de ir na festa. Eu fui. É possível de ir na sport com esse roupa. É possível de ir com amigos. É possível de fazer tudo com isso. Eu compro esse roupa, não sei em português, 80. Na francês é 80, mas eu acho que assim é um pouco mais fácil. Não sei, mas é um pouco caro. Eu acho que é caro, mas é bom. Na festa eu comprei esse roupas que eu adoro por 5 reais. 5 reais. Só 5 reais. Para mim é muito barato. E uma roupas
muito legal porque é muito grande, muito quente e eu acho que é suficiente para mim por inverno no Brasil. Porque na França, inverno é muito mais longe, muito mais tempo. Longe no tempo, não sei. Mas aqui, inverno é só 2, 3 meses, tá bom? Então, eu adoro porque é possível de usar como isso. É possível de usar como isso também. Eu adoro esse estilo, esse tipo, não sei. Eu adoro ficar com isso porque é como roupas não muito quente, mas não muito frio. E aqui, não sei, para falar aqui, mas é aqui. Eu adoro. Eu não sei se é uma coisa brasileira ou francesa. Não sei. Fala-me. Fala-me. Obrigada. Eu não sei se é uma coisa francesa ou brasileira ou de todo mundo. Mas, para mim, é como um estilo. Porque é grande, eu me sentia livre, eu me sentia muito quente. Adoro. Eu comprei esse roupas que eu adoro. Para mim, é um pouco como um estilo de roupas francês, especialmente de Paris. Quando eu uso aqui, eu me sinto como uma mulher de Paris. Eu sou não uma mulher de Paris, eu sou uma mulher de Marseille. É muito diferente. Marseille é um pouco melhor, mas eu me sentia como uma mulher de Paris porque para mim é uma roupa elegante de dia. Quando eu vi essa roupa, eu estava um pouco tipo, não sei porque isso, mas quando eu tentei, eu vi que ela é muito bonita. É bom, não por festa, mas por dia, por ficar com amigo, por um date com um cara, não sei, por vida. É uma roupa muito bonita. Eu comprei isso por 15 reais. Para mim é muito barato, muito, porque eu sou uma francesa e todo o meu dinheiro é de Europa, e euro. Para mim é muito barato. Eu acho que para o brasileiro também, mas é um bom preço. Falar se é um bom preço ou não, mas acho que sim. Uma coisa que eu adoro é isso. Adoro. Eu comprei essa roupa também. Eu adoro porque para mim é um pouco como a moda da França. Eu não sei se é tipicamente a moda do Brasil ou não, mas parece um pouco como roupas de minha vida na França. Eu roupas por dia, por ir trabalhar, é possível, mas eu não trabalho no Brasil. Só na internet, mas por trabalhar, por encontrar pessoas, por encontrar amigos, possível, e por noite. Eu adoro esse tipo de roupas por noite também, por festa. Normalmente na França eu comprei só roupas negras. Não sei porquê, mas meu color na França é negra. Eu acho que é uma coisa muito francesa, porque na França mulheres não utilizam color como no Brasil. Eu adoro a moda do Brasil. Eu adoro todo colores com roupas no Brasil. É muito legal para mim, porque eu sou uma francesa. Para mim, não normal, é maravilhosa. Mas aqui no Brasil, eu tento de ficar com roupas com muito colores. Porque agora eu sou um pouco uma brasileira, especialmente uma carioca. Eu comprei também esse body que eu adoro. Eu comprei esse body por 3 reais.
três, incrível, três real. Eu adoro porque é tipicamente meu tipo de body. Normalmente eu compro só body novo, mas muito mais caro, por 60 real, mas por 3 real, incrível. Eu adoro porque na França é não muito comum de ir na praia com isso e de ir na rua com isso. A rua não com isso, como uma outra coisa. Mas esse tipo de body para mim é uma coisa muito mais de Latinoamérica, um pouco de América, um pouco mais de Brasil, mas não de Europa. Mas esse tipo de body chegou no Europa, especialmente na França. Mas é não bom como isso, porque isso aqui é melhor. Aqui é como um string. Na França não, é muito mais grande aqui, porque na França é um pouco difícil de ir na praia com um string. É uma coisa tipicamente brasileira, mas não de Europa. Então, aqui body é muito mais legal, muito mais bom. Eu adoro ficar com isso. Quando o tempo, quando o clima é muito quente, eu adoro ir na rua, na vida, por dia, com isso. É tipicamente meu estilo, não sei, mas para mim, é um estilo, um tipo de roupa de carioca. Eu não conheço Brasil, eu conheço só Rio, mas aqui no Rio é muito normal. Agora não, porque agora é um pouco frio, mas quando é quente é um pouco normal. Eu sou uma mulher que vou. Eu sou uma mulher que vai. Eu sou uma mulher que vai no bloco. Você conhece o bloco? E eu sou todo o tempo no bloco com isso. Aqui é minhas roupas do bloco. Adoro. Fala, por favor, se é normal na outro lugar do Brasil. Acho que sim, mas não sei. Eu comprei igualmente esse roupas que eu adoro também. Eu não sei como a brasileira vai ficar com isso, mas eu acho que para uma francesa é importante de ter uma coisa com color aqui e negra aqui, or com uma cor de aqui. É difícil para mim de fazer uma mistura de color, porque na França é muito diferente. Tem como regras de moda. Acho que tem como regras de moda que fazer que se uma coisa é muito como fantasia, outra coisa é muito simples, é como um equilíbrio. Mas no Rio eu acho que esse equilíbrio é muito diferente, porque eu conheço muito mulheres que têm muito colores aqui e muito outras colores aqui. Eu adoro, verdade, eu adoro, mas por minha cabeça de francês é difícil de fazer mesma coisa, é muito difícil. Eu vou depois, mas agora eu sou sério como uma mulher da França. Porque eu amo essa roupa? Eu amo porque ela é muito simples e muito com fantasia. Aqui tem muito fantasia. Para mim é muito. Eu sou uma francesa. Para mim é muito fantasia, mas a forma é simples. Eu adoro porque, não sei em português, mas eu amo isso. Eu amo também porque é uma coisa por todo dia, por praia, por festa, por toda a vida. Eu adoro quando uma roupa é por todo dia, toda noite, toda coisa, porque você sabe que eu não gosto comprar muita roupa, não gosto. Mas quando uma roupa é por tudo, para mim é perfeito, porque eu prefiro, verdade. E eu amo esse roupas porque é uma roupa do Brasil. Aqui tem
uma etiqueta que fala que fabricação é do Brasil. Aqui no Brasil eu tento de comprar só roupas que tem uma fabricação do Brasil, porque eu sou nesse país. Obrigada, Brasil, porque eu sou aqui. Obrigada, Brasil. Eu sou aqui nesse país. Eu quero participar na economia do Brasil. Eu acho que se eu comprei todo o tempo coisa da China, da Índia, da outro país, é um pouco como se eu não participo na economia do Brasil. Eu sei que sim, eu participo na economia do Brasil, mas para mim é diferente de comprar coisa do Brasil e coisa da China. É muito diferente. Eu prefiro coisa do Brasil, porque eu sou no Brasil. Eu amo o Brasil também. Aqui é tudo eu comprei na minha festa de segunda mão. Eu sou muito feliz porque tudo é maravilhoso. Eu sou muito feliz de fazer esse vídeo porque no meu canal francês eu não gosto de falar de moda, porque para mim moda é uma coisa de consumação. E meu canal fala de como não consumir. E para mim é como uma primeira vez de falar de moda. Eu só não falar exatamente de moda, mas de falar de roupa. Eu sou feliz de trocar. Não sei se a palavra é trocar, mas eu sou feliz de trocar com você minha tipo de moda que eu gosto, que eu não gosto, porque eu comprei, porque não. E eu não sei se eu vou fazer uma outra vídeo com isso, porque eu acho que agora eu tenho muito roupas por um ano. Eu sou um pouco maluca com roupas, mas eu acho que eu tenho roupas por 2 anos. Mas se eu compro de novo coisa, eu vou fazer uma vídeo para você, se você quer. Eu sou feliz também porque eu acho que eu falo muito melhor que na meu outro vídeo. Me avisa-me se eu falar uma coisa de verdade ou de ruim. Então, tenha uma boa dia, uma boa vida e muito feliz por você. Tchau!